Olá, eu sou a Magda Lucchesi, comunicóloga, e hoje eu tenho a honra, o prazer, a alegria de conversar com uma pessoa incrível, inteligente, à frente e que dá muitas oportunidades para as mulheres, para as pessoas que precisam mostrar o seu trabalho. A nossa querida, maravilhosa professora Débora Martins. Ai, agora eu fiquei me achando, hein? É para se achar mesmo. Muito merece. obrigada, Magda. Débora, como eu disse, é um prazer, né? Porque nós nos conhecemos já há bastante tempo. Mas foi muito lindo ver toda a sua trajetória nesse mundo doido aqui de comunicação. Você é uma jornalista, você é uma professora, uma mulher, como eu disse, à frente do seu tempo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, antes das novidades que eu sei que você tem. Sim, muitas. Queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória. Como é que você chegou até aqui, mulher? Até aqui, essa é uma pergunta fundamental, hein? Sim. Bom, Magda, eu sempre fui professora, sempre. Eu comecei a lecionar aos 12 anos de idade. Que linda. Então, sabe aquela história de escolinha de educação infantil no bairro? Então, eu comecei a lecionar, assim, no bairro. Então, eu passei por todas as fases. Maternal, jardim 1, 2, pré. E aí, eu cheguei num ambiente corporativo, com uns 14 anos, mais ou menos. Que, na minha época, eu sou uma pessoa já, né, de idade avançada. Eu tenho 50 anos hoje. Maravilhosa. Então, na época, a gente começava a trabalhar muito cedo. Então, você já tinha um registro em carteira aos 14 anos. Então, eu fui trabalhar, depois da experiência nas escolinhas, eu fui trabalhar numa metalúrgica. E na metalúrgica, eu já entrei naquela coisa de recepcionista, mas lidar com pessoas. Mas sempre essa coisa de ensinar, sempre gostei de criar ambientes lúdicos para as crianças, sempre me interessei muito sobre isso. E aí eu fui passando por várias experiências corporativas e esse sonho de sempre ser professora nunca saiu de mim, mas eu tinha dificuldade em, de repente, prestar um concurso, porque é aquela coisa, você tem que trabalhar. Você vem de uma formação de escola pública, então você tem uma família ali com muitos irmãos, então você tem, né, a vida, as intempéries da vida te obrigam a trabalhar. E até que um dia, dentro de uma das empresas que eu trabalhava, já no corporativo, então eu passei várias empresas da área de comunicação, ramo alimentício, enfim, várias empresas, até que eu comecei a trabalhar já fazendo jornalismo na Gazeta Mercantil. Nossa, que maravilha. Que na época era o maior e melhor jornal de negócios da América Latina. E ficava lá em Santo Amaro, aquela coisa toda. Então, eu tinha muito tempo no ônibus, moradora da Zona Leste, muito tempo na condução para poder estudar. E aí, eu tive contato com um palestrante, que na época teve uma convenção de vendas na empresa, e eu tive contato com um palestrante que ele já é falecido, e que foi, no caso, depois se tornou um grande mentor meu, que foi o Gicovati, Flávio Gicovati. Sim. E eu falei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser palestrante. Achei o caminho, achei. Ou seja, eu serei professora, mas serei dentro do ambiente corporativo. E era exatamente aquela época da transição entre o que é DP, né, o departamento pessoal, para o departamento de RH. Então, onde começou a se humanizar mais as relações dentro das empresas. E aí, o RH, ele chega com uma proposta diferente, uma proposta já de formação. Então, não era aquela coisa simplesmente o dia do vale, o dia do pagamento, as horas extras. Não. Tinha muito mais para uma visão muito mais holística para o colaborador. Então, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí, começou a minha trajetória em busca disso. É por aí que eu vou, né? Isso. E como é que você chegou na escola de negócios, que é esse ambiente que a gente está aqui, que abre muitas oportunidades, né? Que dá espaço para o microempreendedor mostrar o seu trabalho, mostrar para aquilo que ele veio. Como é que você chegou aqui? Conta para gente. Então, eu prestei serviços de consultoria para várias empresas na área de treinamento e desenvolvimento. Então, o básico do treinamento comportamental. Então, postura, ética profissional, vocabulário, tudo aquilo que o colaborador precisa quando ele engaja dentro de uma empresa. Então, ele precisa saber qual é o comportamento corporativo, como ele
ele chegou e como era lá na casa dele, que ele atendia o telefone alô, aí ele chega no corporativo, ele deve atender com um script, de uma maneira padronizada, porém não robotizada. Então, eu sempre, nesse período aí, depois que eu descobri que eu queria trabalhar com treinamentos, queria trabalhar com palestras, eu fiquei muito tempo, quase 30 anos, com treinamentos corporativos. Então, eu não sei somar hoje o número de alunos que eu tenho. Estimado em 10 mil, alguma hora a gente vê. Porque eu prestei serviço para muitas empresas, de todos os ramos. Então, só para ter uma ideia, Rio Quente Resorts, eu trabalhei 10 anos com eles. Treinei do porteiro ao presidente. Pernambucanas, mais outros 10 anos. Só que isso tudo acontecia simultaneamente. Então, um dia eu estou num cliente, tem um contingente de 40 pessoas para treinar na parte da manhã. Na parte da tarde, o cliente tem lá um auditório com 500 pessoas. Então, nesse meio tempo, eu me especializei em dinâmicas de grupo. Então, comecei a trabalhar com dinâmicas de grupo. E aí veio o boom da área de atendimento. E eu montei, antes de ser escola de negócios, Atender Bem Consultoria e Treinamento. Então, focada só em qualidade no atendimento. Então, sempre com a premissa de que eu sou a voz da empresa ao qual eu represento. Então, meus gestos, atitudes, postura, a maneira como eu me comunico, tudo aquilo eu passo uma imagem da empresa. Então, eu fiquei muito focada nisso. E até hoje, tem muito cliente... Gente, tem cliente que... Fala assim, eu pergunto pro cliente, como que você me encontrou, cliente? Num artigo seu, você escreveu um artigo que está lá no seu blog há 20 anos atrás, 10 coisas que você não pode fazer no atendimento ao cliente. Então, é um conteúdo atemporal, porque é um conteúdo comportamental. Então, muda a forma de atender, as palavras, tudo isso, mas a essência permanece a mesma. E depois disso, depois de Atender Bem, e aí foi um leque maior, porque eu enxerguei a necessidade do empreendedor. Então, não só trabalhar para as grandes corporações, mas também para o pequeno, que o pequeno tem muita necessidade. E tudo isso envolve o crescimento do pequeno, está muito ligado a isso. A comunicação está muito ligado ao comportamental. Então, tudo isso eu fui migrando. Então, hoje a Escola de Negócios, ela oferece cursos e palestras, sim, de capacitação. E também com um olhar mais voltado para o pequeno, para o empreendedor que deseja decolar a sua empresa. Bom, como ela já disse, né? Os artigos que as pessoas ainda buscam são atemporais, porque falavam numa época que o atendimento já pedia, já exigia uma modernidade, uma comunicação mais clara. Aí a gente também tem os seus livros. Sim! É uma mulher de várias ações, ela não para. Conta pra gente um pouco também então, das suas obras. Essa história dos livros foi interessante porque hoje a gente tem inúmeras facilidades, sites e coisas e tal, mas na época, foi justamente na mesma época da fundação do Portal Administradores, as pessoas procuravam na internet lá o nome, né? Quem fala de atendimento no Brasil, quem fala de vendas. E aí uma editora do Rio de Janeiro, a editora Interagir, ela fez uma pesquisa e colocou lá quem são os nomes mais lembrados quando se fala do assunto atendimento. E eu já possuía muito artigos, porque desde a época que eu era estudante, aquela coisa, né? Tem que escrever uma pauta, tem que escrever um artigo de opinião. Então, eu já produzia material focado no meu trabalho. Porque enquanto eu cheguei na universidade um pouco mais tarde, então, enquanto o pessoal pensava o que eu vou escrever sobre o que eu vou escrever, eu já escrevia sobre o meu trabalho. Você já trouxe a bagagem, Exatamente, já tinha pauta, já tinha assunto. Pauta, já tinha o conteúdo, já estava ali. Exatamente. E aí começaram os convites. Então, vou lançar um livro aqui colaborativo, os 30 mais em atendimento do Brasil, os 30 mais em vendas do Brasil, como se tornar um profissional cobiçado em vendas, como se tornar um profissional cobiçado de uma maneira geral. Então, eram livros colaborativos onde cada um escrevia ali um capítulo, né? Sim. Então, ou seja, um artigo que você transforma num capítulo e dá dicas e assim por diante. Só que aí, quando foi em 2010, surge uma janela editorial que a editora me propôs. Olha, Débora, nós temos aqui uma janela, você quer publicar algo? Eu falei, não tenho nada para publicar, não tenho nada. E ele falou, você não é professora? E na época eu dava aula no Senac, dava aula de marketing e vendas. E aí ele falou assim,
poxa, você deve ter aí os e-mails, alguma resposta que você dá para os seus alunos. Eu falei, sim, eu tenho uma pasta aqui de coisas que eu respondo para os meus alunos. E eu peguei aquela pasta e tinham 900 e poucas mensagens. Nossa. Que eram perguntas e respostas. E aí eu falei para o meu editor, eu falei, olha, Leonardo, eu tenho aqui 900 perguntas e respostas, e-mails que eu respondi para os alunos com assuntos diversos. E aí, na hora, ele falou assim, Débora, isso vale ouro. Escolhe 100 aí, 100 dicas de ouro. Aí ficou o nome do livro. Seriam aquelas FAQs, né? As perguntas mais frequentes, você criou a FAQ. Exatamente. Só que aí, para dar uma coisa, né? Aquele plus a mais adicional. Advanced, mega. Eu coloquei, assim, uma citação que tinha a ver com um tema e também alguma crônica, alguma história que a gente tenha vivenciado dentro do ambiente corporativo ou em sala de aula. Eu trouxe isso também para o livro. E aí eu fiz muitas palestras, Magdas, corporativas, palestras do livro, onde eu falava sobre como eu tinha construído o livro, a ideia do livro, todo o projeto, porque é muito interessante para quem pretende publicar um livro, saber essas informações. E nessa palestra eu contava sobre isso. E no final as pessoas recebiam um livro, então fazia aquela fila de autógrafo. Fiz isso durante muito tempo, era muito bacana. Muito bom. Então quer dizer, a sua trajetória sempre foi isso, você compartilha conhecimento sempre com as pessoas. Sim. E isso é um diferencial. É muito bom. Hoje em dia é isso que a gente precisa, né? Em todos os ramos. O atendimento é primordial, é o cartão de visitas de uma empresa, a gente sabe disso. E é muito bom ver essa sua sempre predisposição a compartilhar o que você sabe, de compartilhar conhecimento, de trazer novidades também para a gente. Então, eu queria que você contasse um pouco mais, dando aí já um spoiler, já contando as novidades que estão vindo a respeito de um projeto do podcast. Conta pra gente como é que tá essas ideias, as novidades. Maravilha. Bom, tudo isso já tem acontecido. Não é muita novidade, não. Já tem acontecido, que é a criação do podcast da Escola de Negócios e também ensinando para as pessoas a importância do podcast como material corporativo. Então, assim como a história do blog, que antigamente, lá em 2006, era... blog é coisa de criança. E hoje a gente vê grandes blogs corporativos. A palavra do presidente da empresa está no blog. O blog traz novidades, lançamentos de produtos, interagem com a sua audiência. Então, a mesma coisa é a questão do podcast. Ele sai da mão do entretenimento e ele passa a ser corporativo. Então, essa é uma tendência que cada vez mais as empresas estão acordando para isso. Uma ferramenta, né? Identificando o potencial dessa ferramenta. Sim. Então, o que acontece? Esse podcast da Escola de Negócios, hoje, ele traz a informação sobre o empreendedor. Da nossa realidade, nós damos oportunidade e entrevistamos outras pessoas para contar do seu negócio. Entretanto, a grande novidade são os cursos relacionados à criação de podcasts e com essa visão que eu tenho da rádio, ensinar para as pessoas que podcast não é só imagem, podcast é áudio, podcast é muito mais do que isso e a gente tem como transmitir isso para as pessoas para que elas possam acertar de primeira quando forem tocar aí os seus projetos de podcast dentro das organizações. Então, assim, finalizando o nosso encontro aqui, Débora, já tem uma previsão de quando você vai compartilhar esse conhecimento, de como a pessoa pode fazer o seu podcast e quanto é importante para ela? Já tem uma data para a gente? Sim, o mais importante agora é anotar essa data aí. Por favor, gente. Que é o dia 12/12. Vai acontecer um evento de forma gratuita aqui no TEIA de São Miguel. Então, se você quer saber como criar o seu podcast, vem para cá que a gente vai contar tintim por tintim. Tudo que você precisa saber para engajar aí, para começar nessa área, que eu tenho certeza que trará bons frutos e é a profissão do futuro. Muito bom. Então, gente, mais novidades, mais informações, sabe, em todas as redes, né, que a professora Débora tem. Acessem, fiquem atentos a essa data, 12/12, vai ser um diferencial na sua empresa. Acompanhe a gente pelas redes e anote aí, 12/12, professora Débora Martins. Como criar o seu podcast. Até lá. Muito obrigada, professora. Um grande Obrigada abraço. A você. Viu? Tchau, tchau. Obrigada.